Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e estou aqui com Hermínio Torres. Olá pessoal. A Cristine Guadalupe mais uma vez não pôde participar, mas estou aqui também com Zoe Peçanha. Olá, alquimistas. Que são os meus colegas de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Antes de apresentar os entrevistados de hoje, eu lembro a todos e todas que nós somos um podcast apoiado pela Erlang Ecosystem Foundation, a fundação do ecossistema de Erlang. Associe-se à fundação, é de graça e você pode participar do Slack da fundação, que foi por onde um dos entrevistados de hoje me contactou. E lá você pode ver que os grupos de trabalho, o que os grupos de trabalho estão fazendo. Tem um grupo lá de Machine Learning, um grupo de educação, um grupo de marketing. Quem sabe você pode até contribuir com esses grupos de trabalho. Então, são atividades bem interessantes. Mas quem são os entrevistados de hoje e por que eles estão aqui? Então hoje iremos conversar com duas pessoas. Eu esqueci de perguntar como se pronuncia o sobrenome, mas eu vou tentar aqui. Depois você corrige, Fabian. É o Fabian Van Hooft, que é Team Lead Manager. Team Lead Manager na Equinops. Também não sei se eu estou falando certo, porque é uma empresa francesa. Também está certo. E você está lá, Fabian, desde 2019, é responsável por uma equipe de software embarcado de 10 engenheiros em Campinas, cidade maravilhosa lá no interior de São Paulo, onde eu já morei. Tudo bem, Fabian? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Você tem algo a acrescentar nessa sua apresentação? Não, eu acho que você cobriu o parte brasileira muito bem, então tá ótimo. Joia. E a segunda pessoa é João Henrique Freitas, que foi quem me contactou lá no Slack. Ele é Embedded Software Developer, desenvolvedor de software embarcado, também na Equinops. Está lá um pouco menos de tempo, desde 2021. Tudo bem, João Henrique? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês, tudo bem. Tá, eu vou começar com a primeira pergunta. A gente sempre gosta de começar perguntando sobre a empresa das pessoas que são entrevistadas, quando tem a ver com o nosso assunto. E no caso, a gente já fez vários episódios aqui chamados, era uma série Elixir em Produção. Esse vai se chamar BIM em Produção, porque vocês usam basicamente Erlang, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas, Fabian, o que é e o que faz a Equinops? Então, a Equinops é uma companhia francesa, né? Ela começou... Na verdade, a primeira fundação deve ser Estados Unidos, né, interinamente, mas na verdade começou junto com a academia. Quando você pega polo de tecnologia da França, você está falando de, por exemplo, Lannion, Alcatel e outras companhias francesas, que começaram no âmbito óptico, né, transmissão óptica, e depois eles compraram outra companhia da Bélgica, de novo de âmbito acadêmico, junto com a Universidade do Leuven, e expandindo, em 2019 eles adquiriram uma subdivisão aqui em Campinas, onde no âmbito óptico você pode subir uma camada, e essa camada se chama OTN, Optical Transport Networks. E estamos trabalhando nesta área, então é tudo transmissão óptica, são terabits de informação, e nossa tecnologia especificamente, ela multiplexa, e ela tenta de criar uma camada intermediária ao óptico e a camada Ethernet, né, substituindo sistemas legados como SDH, STM. Basicamente, rapidamente passando pelo a Equinops. Tem outras partes, né? Tem a parte do acesso, que é mais nossos colegas da Bélgica, e hoje em dia cada vez mais tem NVF e SD-WAN, que são outras plataformas em cima desta infraestrutura. Então, quer dizer, são várias sedes que surgiram a partir da compra de unidades. Certo, E o João me disse que a Equinops tem um forte background acadêmico. É nesse sentido, no sentido de ter comprado empresas que surgiram universidades? Explica pra gente o que é que significa ter um forte background acadêmico.
Então, aqui, por exemplo, estamos tudo conectado com Unicamp, né? Então, aqui quando você pega o Unicamp e você vai uns 30 anos atrás, teve, claro, o Polis aqui, onde o CPQD é maioritária, estava lá dentro. Tem outras companhias como o Patek, que é líder de sistemas óticos brasileiros, né? Tem Trópico, que também estava no âmbito de telecomunicações, né? Telephone switches, e tudo isso tem sua raiz na Unicamp, né? O Unicamp fez muita pesquisa em sistemas de transmissão ótica. E em Leuven, mesma coisa, né? E Lannion também sempre teve uma raiz de universidade. Hoje em dia eu não sei que eles têm tanto conexão mais, mas o início veio dessas três polos. E desde quando vocês usam a BIM na Equinox e por quê? Como vocês se envolveram, né, com essas tecnologias, né, Erlang, Elixir? Então, eu acho que minha início estava no CPQD, eu acho que João estava em outra companhia. Você estava numa companhia de telecom também, né? Telecom switches. Sim, exatamente. Uhum. Então, eu comecei com... Tem, na verdade, uma plataforma que é muito conhecida dentro da comunidade Erlang, que é usado dentro de todas as switches do maior provedor de routers no internet, né? E esse software é escrito em Erlang, e quando você vai para trás, provavelmente é do time que escreveu o próprio OTP. Então, você pega o OTP, que começou no Ericsson, aí teve um projeto que se chama AXD301, esse é, na verdade, o início do Erlang, onde eles teve uma experiência de uma plataforma muito similar ao nosso, tá? Que é um chassi com várias line cards, vários switching cards, onde você tem um aspecto de distribuição de pelo menos de 20 unidades, né, 20 CPUs, rodando tudo e distribuído tudo em paralelo. E essas placas têm que se comunicar e tem que ter, né, um controle da falha, supervisão, restartar os processos. E, na verdade, nós começamos a analisar o caso de uso do AXD301 na época, porque tinha um sistema com as mesmas características. E, por ter essas mesmas características, também os mesmos problemas que Erlang propunha de resolver, né? Então, nós começamos já bem cedo, eu na época no instituto de pesquisa, que se chama CPQD, analisando o software para parceiros, e quando eu mudei para esse parceiro, eu falei, olha, eu tenho uma ideia para substituir um software que era fortemente Java e C++. Eu comecei a explicar quais são as primitivas que Erlang oferece e se deu a oportunidade de fazer um rewrite deste software de controle. Então, nós começamos realmente de BIM in production com essa rewrite desta plataforma que tinha todas essas necessidades para as características que OTP Erlang resolve, vamos dizer. Muito legal, porque a gente está tendo mais um exemplo aí de uma empresa que mudou para Erlang, para BIM, quando a gente vê que também acontece o contrário, né? Às vezes empresas que ou deixam de usar, né? Tem um caso famoso aqui na comunidade brasileira, quem quiser saber, eu sugiro entrar lá no Telegram do Elixir Brasil, o pessoal tá comentando. E hoje eu estava escutando um podcast, que é o hipsters.tech, aí era sobre uma empresa que cogitou usar Elixir, mas aí decidiu usar Kotlin e Go, que foi a C6 Bank. Sendo que, a gente sabe, tem bancos que usam Elixir, então seria uma opção. Mas, aí, eu acho que a pergunta agora vai para o João, porque o João me falou que vocês usam Erlang e Elixir, mas com objetivos diferentes. Explica um pouco para a gente, João, onde é que vocês usam Elixir, onde vocês usam Erlang? Nós utilizamos Erlang basicamente no nosso código em produção. Então, como o Fabian citou, aquelas 20 processadores, eles rodam Erlang, que basicamente é uma aplicação de controle. Então, ela controla o hardware
que nós desenvolvemos. A Equinops também desenvolve hardware. A gente costuma dizer que a Equinops é uma empresa full stack, e geralmente os desenvolvedores, eles são full stack também. O que eu quero dizer com isso? Eles sabem desde a porção do hardware até a porção de fazer um web UI, por exemplo, uma interface web. Isso os desenvolvedores aqui do nosso time. Então, o Erlang ele é usado justamente nessas placas, nesses processadores, para fazer a parte de supervisão, controle e atuação, de acordo com o aprovisionamento que vem de um comando de rede. Então, é onde é o nosso core, nossa aplicação. O Elixir, a gente começou a usar internamente para algumas ferramentas principalmente de CI e CD, e também ferramentas usando o Livebook para ajudar a fazer algumas análises, por exemplo, análise de security, de CVEs, basicamente, de segurança, e porque a gente precisa interagir com vários subsistemas internos, então, usando o Livebook, nós conseguimos fazer uma integração bem bacana, principalmente nessa triagem do que é um bug de segurança ou não, e como que a gente pode resolver. Então, basicamente, a situação nossa usando o Erlang e Elixir é como mencionei. A gente sempre está olhando as duas comunidades, tanto o Erlang quanto o Elixir, para poder verificar o que o pessoal está usando, criando de novo, principalmente no open source, e ter aí um senso crítico se vale a pena a gente adotar também ou não. Legal. E, Fabian, como que é composta essa equipe da Equinops que trabalha com BIM? O João comentou que o pessoal é bem full stack, né, digamos assim, mas como que é composta, né, quais as habilidades? Já tinha alguém que sabia já sobre BIM? Alguém que teve que aprender do zero? Como que funciona essa composição, né? Bom, vocês sabem que essa área do Erlang, ela é bastante niche, né? Por exemplo, aqui, América como todo, do norte, central, sul, Elixir é mais forte, claro que tem uma forte influência do José Valim, né, que todo crédito para ele, para ter usado o BIM como base para começar a resolver alguns problemas que ele estava vendo lá no Ruby, né, como eu estou lendo a situação. Nosso time basicamente é autodidata, então quer dizer que eu fortemente era no outro papel na companhia onde nós partimos, né, com essa solução de telecom como arquiteto, e eu comecei a estudar, e eu vi que principalmente Erlang, e quando você começa a pesquisar sobre, por exemplo, os artigos, né, tem um artigo muito famoso do Motorola, que fez eu acho que era um Communication Gateway, que eles reescreveram, né, de C++ para Erlang, eles viram uma redução de código em torno de 80%. E principalmente na retirada de error handling, né, ou exception handling. E quando eu vi isso, também nos exemplos desta ferramenta que nós usamos junto com os outros fornecedores de telecom, você está vendo isso, que o mesmo exemplo em C++ ou em Java são, 500 linhas, e o core em Erlang são 100 linhas, só com o business logic, porque você pode usar a plataforma e as primitivas do OTP para resolver esse problema, né? Então, nossa equipe é basicamente tudo in-house. Nós pegamos um ou dois cursos, um do próprio Erlang Solution, o outro colega aqui da América Latina também. Mas quando você olha para nosso time, são todos engenheiros que têm mais de 20 anos de experiência em sistemas óticos. Então, tem desenvolvimento de hardware, como o João falou. Então, você tem criação do próprio kernel, né, próprio sistema operacional, usando uma ferramenta como Buildroot ou Yocto. Nós estamos usando Yocto. E você precisa de pessoas que sabem esse mundo também, que é driver, né? É tudo baixo nível. Então, falando com toda a parafernália do Linux, I2C, SPI, memory buses, tudo, né? Memory segments, né? Tá tudo. Você precisa dessas pessoas. Aí teve parte dos colegas que já estava escrevendo software de controle, mas sempre em C++.
com muito templating e muito do mundo C++, e eles tiveram que entrar no mundo Erlang, porque é bastante diferente, né? Você tem que, principalmente a pensamento funcional, você tem que ensinar. Eu acho que você leva uns 3 até 6 meses para virar produtivo, né? E agora nosso time está em torno de 10 pessoas e, por exemplo, todo mundo que entra, estagiários, estamos vendo que cada vez somos mais antenados, quais são as partes mais complexas, né? Muito mais recursão. Você tem que, né, na verdade, tirar essa ideia de orientação a objeto dos cabeças, porque é o que está sendo ensinado nas nossas escolas, infelizmente. Ou, na verdade, não em todas as universidades, né? Tem, por exemplo, Dinamarca, Noruega, lá, esses caras já têm mais esse viés funcional, então lá eles ensinam Haskell, eles ensinam Erlang, eles ensinam outras linguagens. Então, para nós é meio patinando para trás, né? Na verdade, não é um mundo mais legal, um mundo menos orientado em objetos. Essa questão do ensino, né, é complicada. Por exemplo, mesmo aqui na UTFPR Curitiba, eu conheço de programação funcional, a gente tem um curso até de Elixir, mas é no mestrado profissional em computação aplicada. Então, os alunos de graduação podem fazer, os alunos de mestrado podem fazer, mas não é obrigatório para ninguém. Então, é possível que pessoas que se formem nos cursos de Engenharia de Computação e Sistema de Informação da UTFPR Curitiba saibam sem ter visto nunca uma linguagem de programação funcional assim, por um pouco mais de tempo. Eu tenho curiosidade sobre isso daí. Será que, porque, por exemplo, se você parar para pensar, a Argentina é bem forte, né, nessa questão do ensino de programação funcional na universidade. E aí será que tem alguma coisa a ver em relação ao hub deles com a Europa ali, né, a Espanha? Porque muita gente já foi e voltou, né, nessa transição como professor universitário entre os dois países, e a gente sabe, inclusive até o José Valim foi entrevistado recentemente, né, pelo Free Code Camp, né, pela Anielda Carla, e ele citou lá que o hub de internet trafegado na Europa, que é um dos maiores, é utilizado 100% em Erlang, né? E aí, talvez por conta dessa relação com a programação funcional, você vê mais pessoas e países da América Latina falantes do espanhol, que é a grande maioria, tem essa proximidade, essa relação maior com o aprendizado de linguagens funcionais em âmbito acadêmico, diferentemente do Brasil, que tem uma relação e um hub maior com os Estados Unidos, que vem mais dessa geração do Java, da orientação ao objeto. Então, se vocês puderem falar um pouco o viés disso daí, dessa parte acadêmica sobre isso aí, uma especulação, né? Eu não sei dizer. Eu entrevistei o Bruno Benavides, né, que é um desenvolvedor Erlang certo renome na comunidade, de vez em quando ele dá palestra em CodeBeam, e ele é argentino, ele estudou na UBA, né? Eu acho que ele estudou na UBA, Universidade de Buenos Aires, mas ele aprendeu lá programação funcional com Haskell, aí depois que ele foi estudar Erlang. Eu sei que tem alguns professores aqui no Brasil que ensinam Haskell na UFABC, talvez lá na UDESC, mas, enfim. O Unicamp eu já vi também, tem alguns professores, eu preciso recuperar os links, né? Mas eu acho que, João, você estava no norte da Europa, né? Eu acho que o norte da Europa é muito forte nessa área de Erlang, com certeza, linguagens funcionais. O que eu percebi lá é que realmente vem da universidade. Então, a pessoa aprende na universidade e depois acaba entrando no mundo profissional já com esse conhecimento. Então, isso eu reparei bastante lá, que o pessoal já parecia que já era meio nativo isso. Mas não só para a linguagem funcional, para a linguagem, outros paradigmas também. Eu acho que tudo acontece mesmo quando a pessoa ingressa na universidade, é onde ela tem a oportunidade de ver esses paradigmas. Por isso que é importante a diversidade na universidade também, porque se a pessoa só vê orientação a objeto ou só vê programação estruturada, ela vai achar que o mundo é assim.
quanto não é. Existem outras formas de resolver o mesmo problema, usando outras ferramentas, e que você também, como profissional, precisa dominar. Porque no final das contas, você vai acabar usando a melhor ferramenta para definir o seu problema, né? Para resolver o seu problema. Então faz parte do seu toolset de cada dia. Afinal tudo vira martelo, né? Você só tem um martelo e tudo vira prego. Sim, Você tenta de resolver tudo. E, por exemplo, nós somos dentro da companhia também conhecido com as pessoas que fazem Erlang, mas é uma misnomer, né? Quando você está falando sobre o full stack, nós estamos fazendo tudo de edição de um SVG dinamicamente através de uma camada de JavaScript, até batendo numa bus I2C SPI. Então, realmente, você não... Só com Erlang, você também não iria resolver, né? Você tem que entender C++, tem que ter uma noção lá embaixo dos detalhes do seu sistema. Então, não é que uma linguagem resolve tudo. Eu sou muito contra disso, né? Para vocês, quais são as vantagens de ter adotado a BIM em relação a outras tecnologias? Bom, eu vou falar do dia a dia. Eu acho que a solução final do como produto, ela se encaixa num mindset muito mais fácil de entender. Então, essa questão de você ter processos e mensageria e supervisors pode demorar um pouquinho para entender. Mas depois que você consegue pegar tudo isso e implementar um sistema, arquitetar um sistema com essas premissas, eu diria que para o profissional que está desenvolvendo, o dia a dia dele é muito mais fácil. É muito mais fácil você implementar alguma coisa, muito mais fácil o debug disso. E uma das melhores vantagens que eu acho, que quando você enfrenta um problema que você tem que introspectar no sistema, o BIM, ele dá de 10 a 0 em outras tecnologias. Você consegue introspectar nos nós vivos, obter informações, mudar estado e interagir melhor para saber aonde que o seu problema realmente está, em que camada disso daí. Em outras tecnologias é mais complicado, porque você, além de você ter que fazer isso, você tem que se preocupar também em criar toda essa instrumentação para você poder acessar um sistema vivo e introspectar nessa situação. Então, eu falei mais do ponto do dia a dia do desenvolvedor aqui na Equinops. Então, eu vejo que o pessoal se permite ter um tempo a mais no design da solução, porque ele sabe que a implementação vai ser rápida e eficiente, e ele já vai ter todas as ferramentas de debug que ele precisa, do que ficar se preocupando muito com os detalhes da linguagem. Então, e principalmente focar nas regras de negócio, que é o mais importante nas aplicações. Então, a pessoa que envereda por esse lado, ela vai ter esse senso de mudança na vida dela, né? Eu não sei que eu estou pronunciando o nome dele certo, né? O Sasa Juric. Ele faz muito palestra, ele é muito conhecido, ele é realmente um dos vozes, né, dentro do ecossistema, ambos para Erlang e Elixir, né, muito conhecido. E ele tem alguns desses diagramas, né, onde ele mostra, mas eu preciso de um banco de dados, o que eu vou usar? Postgres. Eu preciso de um message bot, eu coloco a Redis. Eu preciso de uma web server, então coloca Apache, Nginx. O que você está fazendo é que você, na verdade, precisava de um time maior, com conhecimento específico para essas ferramentas, e o que ele mostra é que, com Erlang, apesar que não é tudo uma prego, né, mas você pode, para alguns casos, você pode usar a mesma plataforma e o mesmo mindset para todas as camadas. Então, nós estamos tentando isso, nosso time não é grande, certo? Eu preciso optimizar também os recursos que eu tenho à disposição. Então, quando eu fico no âmbito do Erlang, também, por exemplo, para o WebUI nosso é feito com uma framework que se chama Nitrogen, que é velho, né, entre aspas, é conhecido, mas é tudo para não sair do âmbito do Erlang, para não fazer esse mental context switch, né? Você cada vez tem que mudar para um outro contexto. Então, nós tentamos de alinhar essa experiência para o desenvolvedor, que não é fácil, eu sozinho não consigo fazer isso, né? Mas temos o time como todo para ajudar. E
Isso são esses aspectos que você teria que estudar um pouquinho sobre isso, mas nós não queremos 20 mil bibliotecas quando nós podemos fazer isso com uma coisa bem enxuto em Erlang. E aí, por exemplo, funções em Erlang, como eles são funcionais, eles são puras, é muito fácil de extrair essa parte de uma biblioteca e reutilizar. E isso é muito mais complicado quando você pensa em C, C++, Java, onde tem o rastros, né, para 20 mil lugares. Então, realmente, reduzindo complexidade, tentando de ficar no mesmo contexto o tempo inteiro, isso facilita. Certo. Agora a pergunta para o João é sobre as principais bibliotecas e frameworks que vocês usam, que vocês puderem comentar aqui, talvez explicar para que vocês usam. É uma pergunta complexa de começar, porque o software ele tem bastante partes, mas eu vou tentar resumir a questão. Bom, basicamente, a gente, como build system, a gente adota o Rebar 3 para fazer toda a build, geração de release, e a gente adota uma filosofia bem Erlang OTP, no qual a gente divide a nossa aplicação em aplicações, nos quais a gente sempre gosta de manter elas bem fechado o contexto dela e reutilizadas. E cada aplicação dessa, basicamente, é desenvolvimento dentro daqui mesmo da Equinops. Não são requisitos nossos e implementações próprias nossas. O que acontece, a gente acaba usando várias bibliotecas externas, como, por exemplo, para desenhar as interfaces de web, a gente utiliza o Nitrogen, que é um projeto bem antigo e ao mesmo tempo famoso. A gente acaba usando ele como a nossa interface de web para o usuário fazer pequenas alterações administrativas na plataforma. O que mais? A gente acaba usando também o Cowboy, porque ele é um subsistema do Nitrogen para HTTP. A gente, falando propriamente do OTP, a gente utiliza bastante o módulo chamado SSH, que é uma mão na roda para quem conhece SSH. Em vez de você chamar o comandinho SSH direto, você pode usar toda uma infraestrutura de SSH que o Erlang provê isso de forma transparente e natural para você poder usar. Utilizamos bastante o Minisia, que é basicamente uma das bases de dados que utilizamos dentro do sistema. O Minisia, no nosso caso, ele roda em vários nós ao mesmo tempo, fazendo um cluster mesmo, e toda a nossa configuração, a segunda configuração, o segundo stage de configuração, ela fica armazenada nesse sistema, que é bem robusto também. O que mais? Bom, basicamente é com essas ferramentas que a gente consegue fazer todo o sistema. O resto são pequenas bibliotecas open source, mas bem pequenas mesmo, para ajudar, para em vez de reescrever coisas, a gente acaba adotando. Existe uma outra biblioteca do OTP que salvou a vida de muitas pessoas aqui dentro da Equinops, que se chama o Process Group, o PG, que é maravilhoso assim quando você precisa escalar e você precisa ter grupos de processo e consultar esses grupos e fazerem com que esses grupos trabalhem ao mesmo tempo. Então isso salvou muitas features que a gente olhou para o backlog e falou com o PO, isso aqui é impossível. Aí a gente foi ver o que o OTP tinha. Isso aqui tem, o PG, por exemplo. Isso aqui vai resolver, então vamos aprender a utilizar e adotar isso daí como ferramenta mesmo de resolução de problemas, né? Eu acho que o João explicou bem, né, e factoide interessante, né, durante o Elixir Days, tivemos muitos colegas, né, falando sobre aplicações Elixir, mas na verdade eles estão falando sobre os módulos do OTP, né, por exemplo, Process Groups, Amnesia, e primitivos, por exemplo, como você cria uma software que é altamente configurável através de uma configuração dinâmica do Supervision Tree, que também é subestimada, né? Porque você pode ter um software que
tem uma certa papel, mas você não precisa subir todas as partes. Então, a parte de acesso para o banco de dados pode rodar em algumas instâncias, a parte do front-end pode rodar em outro conjunto de máquinas, e tudo é configurável através, por exemplo, do Supervision Tree. E você tem esses graus de liberdades dentro do OTP que você primeiramente tem que entender. Por exemplo, temos algumas unidades onde nós precisamos ser high available, né? E a High Availability Framework, quando você começa a pesquisar no mercado e você não conhece o OTP, você está sendo guiado para outros sistemas, né? Ou um Kubernetes, ou um Clovis, ou OpenSUF, né? Que são várias implementações. E o que nós percebemos é que o OTP, ela fornece tantas bibliotecas e tantas ferramentas para resolver problemas incomuns, né? Que realmente é uma plataforma genérica para resolver problemas que são distribuídos na sua natureza. E isso está salvando nossa vida. Por exemplo, no OTP já tem uma serviço, né? Você pode iniciar um Gen Server e já tem uma configuração dentro do aplicativo que fala, não, esse serviço tem que rodar em essas duas nós. Então, são esse tipo de configurabilidade que nós precisamos, né, desde o início, e que também reduz a complexidade, porque eu não preciso pegar uma outra ferramenta que faz isso para nós, que é uma outra learning curve, outras ferramentas de configuração, né? Boa. E aí a gente falou das vantagens, né, bibliotecas e etc. do Erlang, da BIM, mas quais foram as dificuldades de adotar a BIM na Equinops? Para além, claro, assim, de contratação, do aprendizado autodidata e tal, mas vocês tiveram algum desafio na implementação? Bom, tenho parte da história. Eu acho que o desafio, acho que ele ainda continua existindo no fato de você ter que falar bastante sobre a BIM internamente, principalmente para outros times e outros desenvolvedores, e meio que criar aquele caldo de convencimento para a pessoa ver os fatos e enxergar meio que a luz no fim do túnel. Então isso ainda acontece bastante. E em termos assim mais práticos, ainda não é quando você começa a integrar, principalmente quando você faz CI/CD, você vê que ainda falta um pouco de ferramental nesse lado. Por exemplo, você não tem um Hex Package Manager disponível, como você tem no Nexus ou no JFrog, por exemplo, para você colocar os seus pacotes que você acaba fazendo pequenas bibliotecas, né? Então isso acaba dificultando as soluções de quando você pensa mais em DevOps interno e tudo mais. Então isso ainda acaba tendo dificuldades. O que mais? Fabian, você tem mais algum ponto? Não, eu acho no início, né, quando você começa com Erlang, primeiro tem esse sequential Erlang, como eles falam, né? Primeiramente você tem que entender como iterar uma lista, que já é diferente do que você faz em qualquer outra linguagem, né? Então você tem que, nossa, o que é isso? Você tem que entender um pouquinho de matemática, indução. E algumas pessoas olham para isso e falam, nossa, é muito complicado, eu não consigo. Well, todo mundo que eu ensinei conseguiu, e são agora mais de 15 pessoas, então eu acho que não é uma boa desculpa, sabe? De vez em quando você tem que simplesmente avançar. Aí outra questão para mim, no início, né, quando eu comecei, nossa, esse Gen Server, o que é um Synchronous Call, o que é um Asynchronous Call, quais são as consequências? Aí começa no Supervision Tree, que você tem que entender como se propaga erros dentro do sistema. Isso, quando o sistema começa a crescer, você vai perceber, nossa, aconteceu uma pequena coisa aqui. O sistema teria que restartar, né? E você teria que fazer o que nossa querido telecomunicação fala, nossa, o senhor já tirou da tomada e colocar de volta. Então, essa automatização, programando ela com Supervision Tree, requer uma certa experiência, né? Então, eu acho que essas são as partes mais complicado, né, na língua. E a contratação, como vocês sabem, não é fácil de achar pessoas. Para nós aqui no Brasil, na verdade, é autodidata ou ensinar, né, porque tem muitas poucas pessoas com esse know-how. Então, crescer o time realmente
É complicado, mas ninguém mente aqui. Eu, por exemplo, não estou pedindo, quando um estagiário entra, um novo desenvolvedor, a priori, o conhecimento Erlang. O que eu estou pedindo é que você tenha uma mente aberta e que você encaixe bem no time. Isso é importante, porque você tem que falar, você tem que perguntar, não entendi isso, o que é isso, sabe? Então é mais esse aspecto de ter um grupo que funciona bem na sua conjunto. E a linguagem é secundária nesse aspecto. E como é que vocês veem a questão do futuro, né, para essas tecnologias? E existe alguma possibilidade, sei lá, de pegar e reescrever parte do que vocês têm em Erlang, utilizando ali o Nitrogen, para fazer uso do Elixir com Phoenix Live View? Temos ideias, né, sempre. O questão, na época, quando nós começamos, falamos com plataforma Tech, e ela é famosa, né, foi vendido depois, era um pouquinho jovem, e na época eles estavam muito focados em web e cloud. E, nossa, é um outro mundo, é mundo embarcado, e por essas pequenas diferenças, nós não fomos para a direção do Elixir. Mas agora estamos falando quase de 5 ou 6 anos atrás, então mudou muito, né? Então, por exemplo, Elixir, eu sou muito contente com Elixir, porque Elixir está dando um feedback muito positivo para Erlang. Quando vocês olham para o OTP 27, né, até o sistema de documentação está entrando no Erlang, porque eles nunca tiveram um sistema de documentação muito agradável. Eu amo XML, né, mas para escrever documentação em XML realmente é meio, né, é penante, né, para não ter essa documentação junto. Então, o que eu estou vendo? Que Elixir realmente cria uma comunidade maior e ela está dando feedback para Erlang em si. E eu acho que o pessoal no Erlang também é muito contente com isso, né? O próprio Valim já deu patches no OTP. Eu tenho um, tá? Mas é minimalista. Mas mesmo assim, eu estou vendo que esse feedback, né, de uma comunidade para outra é muito positivo. Então, nós poderíamos reescrever, mas aonde eu estou vendo, por exemplo, um caso de uso para Phoenix Live View é para outro tipo de sistema que nós temos aqui no Equinops, que seria mais no âmbito de sistemas de controle que rodam na nuvem, sabe, que estão apontados para um usuário final. Nossos sistemas são extremamente técnicos, então quer dizer que você tem que treinar pessoal e eles também estão dentro de redes confinadas. Não é alguma coisa que está na internet acessível para todo mundo. Mas no momento que nós teríamos um portal, né, que teria que ter tido um rewrite por causa de complexidade ou por causa de escalabilidade, eu iria propor para os arquitetos do outro departamento, olha, dá uma olhada nessa tecnologia aqui. Eu também tenho, a minha opinião é sempre promover baby steps, né? Mudanças pequenininhas para você poder alcançar algum objetivo. Hoje em dia, usar o Elixir no core da aplicação não é fora de pauta, tanto é que a gente está estudando e tudo mais, mas é uma coisa que um processo bem devagar, porque além de você ter que meio que retreinar o desenvolvedor, entre aspas, na realidade ele só vai aprender uma nova ferramenta, porque a ideia da programação funcional ainda continua. A gente precisa modificar algumas características do nosso sistema para poder trabalhar bem com a questão do Elixir, principalmente as ferramentas de build que nós utilizamos, precisa estar com essa integração muito forte. Mas, ao exemplo do que o RabbitMQ fez, ele era Erlang, né, no passado. Hoje em dia, se você vê a base de código deles, é híbrido, né, Erlang e Elixir. E eles têm um ecossistema funcionando muito bem com essas duas linguagens. Tanto é que trouxe vantagens para ele. Partindo desse princípio, eu acho que se formos adotar Elixir no futuro, eu acho que vai ser bem-vindo por causa dessa redução de código ainda mais. Porque Erlang você consegue reduzir o seu código, mas Elixir tem algumas construções que facilitam a vida ainda mais. Então acho que vale a pena enveredar por isso daí também.
Legal. Antes de terminar, uma pergunta que eu queria fazer rápida para vocês dois é se vocês recomendam algum recurso para quem escutou, ouviu, gostou, disse, não, quem sabe quer um dia trabalhar com Erlang na Equinops ou em outra empresa. O que é que vocês recomendam para quem queira aprender? Claro, a pergunta tem a ver muito com o seu estilo, como você gosta de aprender. Então, começando por você, João. Bom, eu vou falar, eu comecei a aprender Erlang em 2010, depois de uma desilusão amorosa com C e C++. Aí, basicamente, eu comecei lendo, porque naquela época, em 2010, você não tinha muito fóruns, você tinha basicamente o Erlang Questions, que era uma lista de e-mail que foi desativada, agora substituída pelo Erlang Forum. Mas eu comecei com um livro que se chama Erlang and OTP in Action, que foi escrito acho que em 2010, 2009, e foi um livro bem interessante, por quê? Porque é um caso prático. Você começa em Erlang, em fundamentos do OTP, de uma maneira muito rápida. Depois eu comprei outro livro chamado Erlang Programming, é o livro do Canguru, que conta mais a história do Erlang, porquê e dos porquês, mostrando os prós e os contras, e é um livro que aborda toda a tecnologia. Isso foi muito bom também. Depois eu descobri os livros do Joey Armstrong, que primeiro é o Programming Erlang, a segunda edição, comprei e li. É um livro fantástico, porque ele não aborda só a linguagem, ele aborda o seu mindset como desenvolvedor. Então é muito bom. E por final eu indicaria duas outras referências, que é a tese de mestrado do Joey, que ele conta toda a história dele, basicamente, como que ele inventou a linguagem, para que serve, e dá verdadeiros insights assim, para você se desenvolver na linguagem. E por fim, existe uma série no YouTube, feita pela Universidade de Kent, onde o Joey gravou, o Simon também, e o Francesco Cesarini, que essa chama Erlang Masterclass. Então, são acho que vários episódios, só que eles ensinam... Essa foi o que eu mais gostei, porque eu descobri isso tardiamente, mas aí eu refiz toda essa série para aprender os funcionais, os básicos da linguagem funcional, da programação funcional. Então essa série dá uma visão fantástica. Bom, essa foi a minha trilha de aprendizado. Muito legal. Eu só uma pequena correção, você não tem nenhuma obrigação de saber isso, mas assim, na verdade foi uma tese de doutorado dele, foi interessante. Doutorado, é verdade. Foi interessante porque assim, ele já tinha feito o Erlang, então ele já tinha uma carreira já estabelecida, disse, vou fazer doutorado, e ele achou um orientador que aceitou que ele descrevesse o Erlang como tese de doutorado lá na universidade na Suécia. Fabian, você tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu fui numa direção similar, só eu teve o vantagem que eu já estava trabalhando com uma ferramenta muito similar ao RabbitMQ, né? Porque muitas pessoas nem sabem que RabbitMQ é Erlang, é simplesmente o message bus que eles usam, né? Para intercomunicação. Eles usam outras linguagens para falar com ela, que para nós era muito similar. Nós começamos de interagir com esse core em C e C++, até que eu achei uma pastinha que se chamava Erlang Examples. Aí eu comecei de pesquisar, o que é isso? Aí a primeira coisa que você bate é Learn You Some Erlang, né, que é o Herbert, né, que é a referência. Então eu comecei com esse livro. Depois eu comprei os livros que foram mencionados pelo João. E eu comprei, por exemplo, alguns livros sobre Property Testing, onde... Esse livro é muito bacana, eu acho, porque ela mostra, por exemplo, porque você poderia querer entender Erlang e Elixir em conjunto, né? Porque ele mostra todos os property testing, ambos com código Erlang e Elixir. E lá você pode tirar suas próprias conclusões. Eu gosto mais desse sintaxe, eu gosto mais dessa aqui. Então é uma coisa minimalista. Mas eu também comecei com uma ferramenta escrita em Erlang. Eu até fiz várias apresentações sobre redução de complexidade de código, mas são essas ferramentas, também o YouTube Series do Kent, era muito legal porque eles vão
no raiz, porque Erlang foi escrito de tal forma, né? Com links entre os processos, saber se o outro lado está respondendo ou não. É muito legal. Então, vale a pena de pesquisar. Você não precisa diretamente comprar todos os livros, mas você acha um monte de informações. E hoje em dia, com a comunidade Elixir, tem uma biblioteca gigantesca, né? De informações e tutoriais. Então, realmente muito bacana. O livro sobre Property Testing é o do próprio Fred Eber, né? Exactly, sim. Exatamente. Então vou deixar. Começamos também. Temos alguns testes já baseados em Property Testing. Só de novo, é uma mindset. Você tem que pensar bastante diferente sobre o seu código, sobre a interface, sobre o contrato, né? Como funciona a sua aplicação. Então, é diferente do que unit testing ou common tests, né? Então, mas vale a pena. É uma área bastante legal. Legal. Eu vou deixar também na descrição, porque eu peguei esse livro do Fred Eber e eu fui eu mesmo estudando e fazendo vídeos sobre ele. Eu acho que tem o livro é muito grosso, né? O Learn New Erlang. Eu traduzi o título. A minha playlist é Aprenda um pouco de Erlang para um grande bem, que seria uma tradução. Tem 28 vídeos e ainda assim eu acho que não chegou nem a 20% do livro. Realmente é a Bíblia, né, basicamente. Tem outra coisa dele que é uma site no GitHub, Erlang in Anger, quando tudo explode, sabe, quando você está fazendo o deploy do seu aplicativo e alguma coisa estranha acontece, que também para as pessoas que, essa comunidade sabe, né, mas o fato que você pode olhar dentro do Beam, o que está acontecendo, até num sistema em produção, é espetacular. E com isso nós podemos analisar, né, esse placar aqui tem uma portinha e o hardware dele está meio murcho, né. Esse tipo de coisa com C++ seria, em questão de instrumentação, o código a mais que você teria que escrever, stack tracing ou call tracing, excepcionalmente bem feito, né? Então essas são coisas que quando você vai para campo e você precisa saber o que está acontecendo, é uma coisa indispensável. E para terminar, eu recomendo também o Exercism, que tem uma trilha de Erlang. Infelizmente, a trilha de Erlang no Exercism não é tão boa quanto a de Elixir, ou mesmo de Gleam, que é uma linguagem mais nova. Tem uma comunidade maior por trás das trilhas de... O Exercism é um site onde você vai lá e ele te apresenta um problema e você resolve, né? Escreve um programa para passar nos testes. Então eles têm uma trilha fantástica de Elixir, uma muito boa de Gleam. Erlang é boa, mas não tem todas as funcionalidades que o Exercism permite, mas tem grandes mentores lá, como por exemplo que eu citei aqui, o Bruno Benavides. Se você... várias vezes eu pedi mentoria lá e aparece o Bruno, mesmo que é um tempo que o Bruno dedica à comunidade, é esse. Ele de vez em quando dá palestras, mas uma coisa que ele põe na agenda dele lá, no horário dele, não, eu vou dar feedback para o pessoal que pedir mentoria lá no Exercism. Então, usem e abusem aí de pessoas como o Bruno e outras grandes pessoas que tem lá. Então é isso, pessoal. Fabian e João, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Vocês podem deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português da BIM, começando por você, Fabian. Não, eu agradeço a oportunidade também, né? Nós sabemos que é Elixir em Foco, nós estamos usando o Elixir em si, mas entenda que tudo base está igual, o mindset está igual, a comunidade é muito amigável também, e tomara que nós podemos ter mais interações neste nível com vocês, e agradeço o tempo. E agora você, João? Bom, agradeço pela oportunidade. A mensagem que eu tenho é, se você está pensando em transição de carreira, Erlang, Elixir, Beam, em afins, vale a pena o investimento, porque existem boas oportunidades no mercado, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, com certeza. Então é um bom investimento para o futuro. E também para quem gosta de open source e
quer se inteirar mais na comunidade, procurar mais essas desenvolvedores open source aqui no Brasil, para criar coisas para a gente poder ter essa comunidade mais forte. E principalmente para quem deseja um envolvimento maior, cadastrem lá no Erlang Ecosystem Foundation, achem um grupo que vocês queiram participar, ou até mesmo sugiram mais grupos, porque o pessoal é bem aberto para isso daí, e é um ponto de entrada no mercado também, e além de você estar conhecendo pessoas e trabalhando junto com pessoas na ativa, né, são profissionais também, e na comunidade open source também, então você alia todos os seus objetivos, se for esse o caso. Maravilha, então um grande abraço, Fábio e João, para todas as pessoas que nos escutam. Até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.